Boa noite, pessoal! Aqui para mais uma live. Hoje a gente vai estar falando com a Letícia, que fez high school conosco na Holanda. É mais um destino diferente, High School Holanda, né? Então a gente vai compartilhar aí todas essas possibilidades desse lindo país. A Letícia é super suspeita para falar, é uma delícia conversar com ela. Ela realmente é uma apaixonada pelo intercâmbio, por tudo que ela viveu. Então, quem puder acompanhar a gente aqui, eu já coloquei aqui, né? Já fixei o tema da live de hoje, para a gente poder, daqui a pouquinho, já convidar a Lê para compartilhar a tela aqui com a gente. Coloquem dúvidas, coloquem coraçõezinhos, né? Chamem as pessoas para estar assistindo aqui com a gente. Conforme vocês vão colocando coração, mais vai sendo entregue para mais pessoas, né? Então, depois também sigam o perfil. Olha eu arrumando os cabelos de novo. Sigam o perfil da Lê, né? Ela tem um perfil só do intercâmbio dela na Holanda, que é o que ela vai conversar com a gente hoje. E aí, oi Júlia, tudo bom? Precisamos fazer uma com a Júlia também. Oi Pri, boa noite. E aí vocês vão ver lá várias fotos de vários lugares que a Lê visitou, um pouquinho da família com quem ela viveu. Então ela vai conseguir compartilhar aí com a gente toda essa experiência, tá bom? Já são 7 horas. Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais tarde, porque a Lê tinha uma questão aí dos horários, né? Então a gente está fazendo um pouquinho mais tarde para conseguir conversar com ela, porque a gente sabe como vai ser rico esse bate-papo. Na semana passada, a Lê esteve com a gente num treinamento, né? Um treinamento online que a gente está fazendo. E aí todo mundo que assistiu falou, nossa, tô encantada, adorei Holanda. Eu já fui para Holanda, né? Até a Pri tá aqui, falou, eu fui para Holanda, mas a experiência não foi tão legal, agora tô querendo voltar. E aí surgiu a ideia da gente fazer essa live e poder compartilhar com vocês tudo isso que ela viveu lá, né? Olha lá a Pri colocando, a Lê me convenceu a voltar para Holanda, né? A Ju tá aqui também com a gente. Obrigado de vocês estarem nos prestigiando para estar aqui compartilhando informação. Eu já falei isso, mas assim, quando a gente tem duas pessoas, uma pessoa online, já é muito gostoso, porque o que a gente está fazendo é compartilhando conhecimento. O nosso objetivo aqui é esse, é abrir um pouquinho os horizontes, falar de todas as possibilidades que tem, para as pessoas poderem se planejar, para as pessoas poderem até ter mais informação desse universo do intercâmbio, tá bom? Vou chamar a Lê aqui para compartilhar a tela com a gente. Olha lá, esse é o Insta que eu fui. Sigam lá, vocês vão ver que legal. Dá para a gente entender um pouquinho de tudo que ela viveu na Holanda. O Edicácio aqui de novo com a gente. Que bom, Edicácio. Nath, boa noite. Ju. A Lê tá entrando aqui. E, por favor, as perguntas que vocês tiverem, talvez não seja de high school, mas seja de Holanda em si, né? A Holanda tem muito a oferecer em termos de programas de graduação, de pós, de au pair. A gente pode ir auxiliando vocês. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bom? E aí, deu tempo de tudo? Acabei de chegar, tomei banho, meu cabelo tá molhado ainda, mas deu tempo. Com a correria, né, Lê? Você Tá bem. tá já. A vida, apesar de tudo isso que está acontecendo, você ainda está numa rotina muito intensa, né? Sim, eu tô indo trabalhar com meu pai, tô ajudando ele lá. Então, Tá. mas eu tô indo e voltando para São Paulo todos os dias. Então. E aí, por isso, gente, a gente fez um pouquinho mais tarde, para ela poder estar aqui com a gente e trocar essa experiência. Lê, eu no treinamento que a gente fez, eu até fiquei meio perdida no tempo, mas você foi fazem 2 anos, né? Isso. Você Eu foi fui para em Holanda 2017? Isso. 2017, já vai fazer 3. Então, acho que foi 2017, finalzinho de 2000, metade de 2017 até metade de 2018. Isso, então vai fazer 3 anos do seu embarque, né? E Isso. por que Holanda, Lê? Conta para quem está aqui, por que você optou por fazer o high school na Holanda, que não é muito comum, né? Não, a gente não ouve tanto. A gente quer ouvir mais a respeito, mas a gente não ouve tanto. Sim, eu acabei escolhendo a Holanda porque
é um destino totalmente diferente, que eu não conhecia. E a minha outra opção era os Estados Unidos, mas como eu já vejo os Estados Unidos, a gente já vê os Estados Unidos bastante em filme, a gente já imagina bastante da cultura da americana, vou para uma coisa mais arriscada, que seria a Holanda, que tem a língua diferente, os costumes diferentes. Então eu fui sem nada. Então, acabei escolhendo a Holanda. Então você queria realmente esse desafio de uma cultura diferente, de um destino que você soubesse menos, é isso? Isso, eu já ia estar longe de casa, né? Então eu queria um negócio mais difícil. Mais difícil. Você tinha um bom inglês, né, Lê? A Lê estudou num colégio bilíngue, a Lê tinha uma. Desculpa, Lê, entrou uma Tá, ligação, bem agora. É incrível, gente. Parece que é na hora que eu começo entra a ligação. eles É, sabem. desculpa, até perdão por eu não ter colocado aqui no modo avião. Mas você tinha um bom inglês e você sabia desde o início que ia ter o desafio do idioma, porque a escola ia ser em holandês, né? E tem gente que aqui talvez ainda não saiba, mas a escola na Holanda, gente, é em holandês, né? Então, o aluno tem um curso básico do básico online de holandês, né, Lê? Que foi o que você fez. E você chegou lá para viver essa aventura de ter a escola em holandês. E aí, como que foi isso? Então, eu sabia falar inglês, assim, mas só em cursinho, e nós tinha tido uma vivência de inglês. Aí eu fui, cheguei lá, eu tive um cursinho preparatório, né? Então eu sabia falar obrigada, bom dia, boa noite, feliz nada, e de profundo, né? E aí eu acabei chegando na minha família me deu muito apoio, porque eu escolhi uma família com crianças, o que me ajudou demais. E as crianças acabaram me trazendo para o holandês, né? Porque elas não sabem falar inglês. Então, se eu quisesse me comunicar com elas, eu teria que falar o holandês. Aí, nos primeiros dias, eles ficavam me mostrando as coisas e falando, pedindo para eu repetir. Então, eles me introduziram no holandês. A minha host mom, ela trabalha em escola, então ela era educadora. Então, ela conseguia me ajudar em quase tudo, assim. Ela me explicava muito bem. Meu host father, ele me ajudava em tudo também. Ele e meio que me forçava a falar o holandês, né? Se me deixasse, eu ficava só no inglês ali, estava confortável. Mas eles insistiam, não, você vai falar holandês, você vai falar holandês. E aí acabou sendo mais fácil. Na escola foi um pouco mais difícil, porque os holandês, eles são meio fechados, né? Você tem que conquistar, eles têm muitas barreiras. Então, no começo, eu ia para a escola normal, como uma aluna normal, só que eu optei por pedir para os professores para eu fazer tipo, um cursinho próprio em holandês. Eu recebi um livro da agência, né, de aulas, de exercício. Então, as aulas, nos primeiros 2 meses, eu fazia esse livro, praticava, né? E aí, depois disso, eu já consegui entender o holandês. 2 meses eu já estava entendendo o holandês. E aí eu já prestava mais atenção nas aulas, tentava alguma coisa que eu entendia, mas em só 3 meses eu já conseguia falar. Então aí eu já comecei a participar das aulas. Mas de holandês foi 3 meses eu já estava falando, assim. E aí, assim, no iniciozinho, então, você ficava na sala, você ficava ouvindo, mas você ficava estudando holandês. Você não Sim. participava, sei lá, da matéria que ele estava sendo dada. Uhum. Eu É tinha meu isso. próprio livro, então eu só ficava na sala, tirava dúvidas com os colegas, então ficava junto. De vez em quando não é que tá travando. Para mim, o seu microfone vai de soquinho em soquinho, assim. Para vocês também, gente? Será? Se alguém puder responder aqui no chat pra gente. Eu sei que demora um pouquinho depois que eu pergunto para vocês, mas vocês estão ouvindo a Lê bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tem um monte de coraçãozinho. Amores para vocês também, é isso aí. E vão colocando várias dúvidas aqui, mas depois se puderem responder, tá bom, estão ouvindo a gente bem. E você disse que assim na escola era um pouquinho complicado no início, porque é difícil eles se relacionarem,
Mas, assim, você fez amigos, né? E você fala da Holanda com muito amor, mas tem essa dificuldade de relacionamento. E aí, como você coloca isso? É assim, que a gente chega como intercambista lá, então eles também têm muita curiosidade sobre você, sobre o seu país. Então, o que aconteceu? Se você chega fechado, eles vão se fechar ainda mais, né? Porque eles Tá. já não te conhecem, não conhecem a sua cultura, e eles também têm vergonha de falar inglês. Apesar de todo mundo saber falar inglês, crianças maiores que 10, 11 anos já falam inglês. Os pessoas mais velhas também falam inglês. Então, eles têm vergonha, mas todo mundo sabe falar. E aí, para fazer amigos na escola, você tem que pedir ajuda, porque eles têm vergonha de chegar em você. Em questão à família, a minha família foi muito boa comigo. E quando eu digo de família, eu estou falando de pai, mãe e filhos, né? Porque lá eu tive uma família muito. Os meus avós acabaram me acolhendo, meus tios acabaram me acolhendo, os meus vizinhos me acabaram me acolhendo, porque eu ia entrando na rotina familiar, então tudo que eles faziam, eu também fazia. Eu fazia. Então, eles iam no mercado, eu ia junto, os tios iam viajar, eu ia junto. Depois da escola, eu ia para casa deles, dos avós. Então, eu entrei na rotina deles e eu consegui fazer amizade, né? Porque você tem que entender como os holandeses funcionam, quais são as barreiras deles, e você tomar a iniciativa de ir quebrando. Porque a gente é fechado, eles são muito mais. Isso é Então, muito legal, porque a Lê, na verdade, você se envolveu na cultura, né, Lê? Você, assim, sim. tentou aproveitar ao máximo o seu intercâmbio, aquilo presente, o que você estava vivendo. E isso ajuda muito. A gente acaba conseguindo interagir, acaba criando relações. Então, isso é uma dica para quem for fazer qualquer tipo de intercâmbio, né, Lê? Sim, é uma chance, né? É uma chance só. Eu imagino que eu nunca mais vou conseguir viver aquilo. Então, tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Se era para tomar sorvete, eu ia. Se era para sair, eu ia. Se era para ir no mercado, eu fui em todas as compras. Então, eu conheço tudo de mercado holandês. Eu fazia de tudo, assim, é não negar nada. Então, porque essas chances não voltam. Então, ai, mesmo que você tá cansada, aí você pensa, nossa, quando eu vou ter a chance de fazer isso de novo, né? E aí eu acabei fazendo tudo lá. Eles têm uma cultura bem forte, que eles têm as datas comemorativas deles, que são totalmente diferentes, né? Então, algumas pessoas são meio resistentes de participar dessas datas. Mas tem, por exemplo, o Sinterklaas, que não tem muito a ver com religião, assim, mas sempre tem um pedacinho. Então, algumas pessoas ficam meio afastadas desse Sinterklaas, mas se você entra, é uma cultura muito diferente. É um Papai Noel holandês. E aí eles entregam presentes, todo mundo se pinta o rosto de preto, tem as roupas cheias de cor. E aí eles entregam presente para as crianças, ele vem de barco. Então você entra na cultura deles, né? Eles têm até o jornal do Sinterklaas que aparece na TV. Então eu assistia todos os jornais com as crianças, eu fazia tudo, assim, eu me sentia uma criança também. Mas que legal, né? Porque ser intercambista é isso, né? Entrar de cabeça na cultura e descobrir essa cultura, né? Por isso que você fala com tanto amor de tudo isso que você viveu. É, O Sinterklaas é antes do Natal, né? Antes do nosso Natal, do nosso tradicional, não é? setembro, outubro, é Ah, então é final bem antes. de outubro, Tá. é bem antes. E é bem típico holandês, né, gente? A gente não ouve falar em nenhum outro lugar. Mas né, é algo que você foi descobrindo. Eu só sei porque os intercambistas me contaram. Porque não é algo que a gente geralmente ouve falar, né? Sim, eu imaginava, porque eu também tinha pesquisado, mas a hora que você tá lá é de uma grandeza assim que todo mundo entra na brincadeira. É mais forte que o Natal para eles, né? Para eles, né? Que No legal. dia todo mundo vai para os canais, todo mundo vai ver o barco chegar. Então não interessa a sua idade, você tem que entrar nessa data, né? Muito interessante. E você tinha a tal bicicleta, né? Porque quem faz high school na Holanda, gente, ganha uma bicicleta quando chega. E não é para dar volta no lago, não é para passear no parque, né, Lê? Como que foi essa Não. relação Letícia-bicicleta? Meu, essa relação era amor e ódio, assim, não tem como descrever em outras palavras. Porque no começo a gente odeia a bicicleta, porque na Holanda, assim, é tudo reto,
mas tem muito vento. Você fala, ai, vai ser bom, porque vai ser muito reto, andar de bicicleta é legal, você aprender quando era criança. Mas a hora que você chega lá, a bicicleta ela fica presa em você. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente vai para a escola, a gente vai de bicicleta, a gente vai sair com os amigos, vai todo mundo de bicicleta, vai num jantar de família, por exemplo, né? A hora que eles falavam, ah, vamos jantar fora, tá frio, né? Eu imagino que eles não entraram em nada. Colocava a criança de 3, de 6, de 8 na bicicleta e ia todo mundo, parecia a fila de patinho, assim. E aí, E aí, nossa, era mas assim, a criançada tudo pedalando também? Cada um na sua bicicletinha indo pro restaurante? tudo pedalando, pequenininho, assim, 3 anos já na Ju- bicicleta. Jura? É linda, a coisa mais fofa. Aí você fica com medo. Nossa, eu caí muitas vezes. Quando nevou, então, eu falei, nossa, vai nevar, eles vão me levar de carro, né? Porque a escola era 40 minutos de bicicleta. Não, você vai ter que ir de bicicleta, porque todo mundo vai de bicicleta. Nossa, mas eu caí demais. E aí eu odiava a minha bicicleta, eu falava, eu não quero mais andar de bicicleta. Só que depois que você pega, assim, as leis, porque lá eles têm algumas regras, né? Como que anda e tal. Então, depois que você pega da bicicleta, que não tem problema mais cair, que é tudo bem, você fica apaixonada pela bicicleta. Porque você ganha a sua liberdade, é como tirar a sua carteira e começar a dirigir. Lá você pode sair de noite, você faz o que você quiser com a sua bicicleta. Aí vira amor. E aí quando eu voltei pro Brasil, né, eu não tinha carta de motorista. E eu falei, nossa, se eu tivesse uma bicicleta, eu ia para todo lugar. Pronto. Mas Eu ia pronto, desvendar o mundo em Bragança, subindo e descendo, não ia rolar, né? não, eu... Mas é isso, né? É meio de transporte, né? Tanto é que Sim. tem estacionamentos gigantes. Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu falei, gente, eu perderia fácil uma bicicleta aí, né? É Você nunca muita perdeu? bicicleta. Nossa, no final da escola, nos primeiros dias, eu esperava todos os alunos ir embora porque eu não achava a minha bicicleta. Era muita bicicleta. E aí eu ficava esperando, assim, nossa, até todas as salas saírem, aí eles pegavam a bicicleta fora e sobrava a minha. Eu falei, pronto, E essa aí, é minha. pronto, agora essa é essa. E é tudo, né? Vão trabalhar de bicicleta, vão no supermercado de bicicleta, vai para todo lugar de bicicleta, né? Eles trocam de cidade até de bicicleta. É 1 hora, 2 horas de bicicleta para eles estar tranquilo. E De ele boa. tem muita ciclovia também, então facilita. Mas é Sim, sim. cansativo. É. E tem, o meio de transporte é muito bom, né? Fora a bicicleta. Isso te encantou? Foi uma novidade para você? Você esperava isso? Então, lá na Holanda, as cidades são bem pequenininhas, é uma pertinho da outra, mas todas as cidades são ligadas por trem. Então, raramente eles usam um carro também. Então, você sai da sua casa de bicicleta, vai até a estação de metrô, de trem, deixa a bicicleta lá, e aí você pega o trem e você vai para qualquer lugar. Você pode ir até para Alemanha, Bélgica, França, que são países ali embaixo, que tem o trem, então tá muito fácil. É um pouquinho caro só o trem, mas depois que você tá lá, você descobre umas promoções e tal, e aí você consegue ir para todo lugar de trem, é muito interessante. E você tinha essa liberdade? Como que é a vida de um adolescente na Holanda? Você acha que eles têm uma é diferente a rotina deles? Eles têm uma liberdade menor, maior que a nossa? É simplesmente diferente? O que eles fazem nos momentos de final de semana? Falando um pouquinho assim. Então, eu achei que os holandeses eles ganham a liberdade deles muito cedo, por questão da bicicleta também, né? Que os pais não precisam mais levar, buscar. Então, a minha irmã, ela tinha 8 anos, a de lá. Ela já ia para a escola sozinha, ela já ia para casa dos amigos dela sozinha. Então ela falava para a mãe dela, mãe, depois da escola eu vou para casa de tal pessoa. E ela ficava, ela voltava de noite com 8 anos, assim, eles já andavam. E aí comigo também, eles eram super de boa, desde que eu mostrasse para onde eu ia, com quem eu ia ficar, porque eles são muito regrados, assim. Então, com questão de horário, você tem que. Ah, eu vou sair às 8, e você sai às 8, eu vou voltar às 10, e você volta às 10. E mostra o do trem, sabe? Assim, porque os trens são super regrados também. Mas eles não tinham regras em questão a sair assim, então eu saía muito. Mas os jovens holandeses são muito diferentes. Muito diferentes. Que eu imagino que tivesse brasileiros na Holanda. Nossa, isso é uma loucura. Mas os holandeses, eles não são muito de sair.
Até que na minha cidade tinha um lugar, assim, de festa. Era único. E eles não gostam muito, assim, não são muito de sair, não são muito de viajar. Até que eu tomei um choque na escola, né? Eu descobri que eles têm amigos da escola e eles são amigos da escola, nada mais. Eles não saem da escola para fazer outras coisas, né? É raro as exceções. Até que eu fiz um amigo lá na escola e eu perguntei para ele, nossa, vamos tomar um sorvete depois da escola? E aí ele falou assim, como assim a gente vai sair depois da escola? Eu não vou sair com um amigo da escola, fora da escola, né? E aí ele começou a sair comigo, né? E ele achou super estranho, porque eles não têm esse costume de sair, assim. Então é bem diferente. O amigo da escola é amigo da escola, ponto. Amigo da escola. Amigo fora da escola, amigo fora da escola. É Daí você isso. faz. E como que você faz amigo fora da escola? Deve ser difícil, hein? Não faço ideia. Não faço ideia. Eles são Mas bem reservados. eles são bem reservados, né? E Sim. aí eles fazem coisas mais assim. A sua cidade tinha quantos habitantes? Você tem Pergunta ideia? difícil. Pergunta Não difícil. sei. Depois a gente consulta o Google. Deixa eu ver. Como que chamava mesmo? Almelo. É uma cidade bem Almelo. pequenininha, perto da Alemanha. Acho que alguns conhecem, mas é a cidade da Ninta. É uma YouTube famosa. E ela mora lá em Cidade de Almelo. quem? Como que ela chama? Ninka. Ninca. Ok. É Ninka. Ela faz vídeo pro YouTube. Ela é bem famosa aqui no Brasil. Então eu tomei um Ah, susto é? na hora que eu vi que era a cidade dela. Eu falei, caraca, que legal. Que legal. E ela mora lá. Ela mora lá. Eu encontrei ela diversas vezes. Já tava cansada de ver ela. Ah, jura? Juro, depois da primeira vez eu encontrei ela na academia, que provavelmente ela morava perto de mim. Então a gente se encontrou na academia, eu falei, caraca, Zé Ninka. Eu até tava com a minha amiga Chayenne na videochamada. E ela falou, ah, Chayenne. A gente começou a conversar com ela, super gente boa. Só que como na cidade só tinha um lugar para sair, a gente se encontrava sempre sábado lá. Ela sempre tava lá. Super divertida, muita gente boa. Daí você falou, gente, né? Tipo, já ficou comum encontrar você, Ninca, É, né? É a população 72, ó, 72 72 mil mil. habitantes. É, Isso. a Miriam estava falando aqui. Então, era uma cidade pequena, mas tinha de tudo. O Lê, como que você achou que foi a sua rotina, né, lá nessa cidade? Então, a cidade tem tudo. Ela é bem pequenininha também, mas tem um centro que tem várias lojinhas de roupa, de compras, assim. Tinha a estação de trem, então eu tava perto de tudo. Então eu pagava 5 euros e já estava numa cidade grande, que era Enschede, né? Então, para mim era muito tranquila a cidade. Eu até gostei de estar numa cidade pequena, porque fica todo mundo junto, né? Todo mundo se conhece, então é mais fácil. A rotina em si, né, é uma rotina real do dia a dia da Holanda, né? E Sim, isso, eu acho que a Lê aproveitou, que nem a gente está falando, ela entrou de cabeça. Então, ela aproveitou muito porque ela vivia como um holandês. Ela procurava ao máximo viver como um holandês. E como que era a sua rotina no dia a dia? Você ia para a escola de manhã? Até uma vez uma aluna falou para mim que tem alunos que têm horários diferentes na escola. Eu não sei se a sua era assim, sim. que é tipo uma universidade aqui nossa, que o aluno entra no horário, sai no outro, e as portas são abertas, os alunos saem e entram. E de início a aluna brasileira falava, gente, aqui lá no Brasil todo mundo ia fugir, ninguém ia ficar na Ia dar escola. errado. É, Ia dar errado. é É isso mesmo. cultura Então, diferente, né? A sua era isso eles assim dão também? liberdade para as pessoas. Então, quando você entra no ensino médio, é você que decide. Então, eles dividem o ensino médio em três, que são vários níveis. Um é um nível mais técnico, um é um nível intermediário, assim, que você pode escolher uma faculdade ou ir para uma área mais técnica também. E tem um nível mais alto, que é para quem já quer sair do ensino médio e ir para a faculdade direto. Então, eu ficava nesse nível mais alto. E lá é assim, você meio que monta a sua grade. Sua grade. Isso, então você escolhia, eu quero uma área mais de humanas, eu acho que meu nível de matemática é 2 de 3 assim. E aí você vai montando, e de acordo com o que você monta, ele te manda os horários das aulas. Então, nem sempre a sua aula começa às 8 horas da manhã, nem sempre ela acaba 1 hora da tarde. Às vezes você tem 2 aulas no dia, às vezes tem 2 aulas, uma aula vaga, uma aula. Então, é bem, bem tranquilo. E as portas são abertas. Se você tem uma aula vaga, você pode sair, voltar depois. Se você não quiser fazer a aula, você pode sair.
você quiser fazer uma aula de um nível diferente do seu, eles dão essa liberdade de você transitar ali. Então é muito liberto, assim, é bem interessante. Muito legal. E você geralmente, né? Claro, a sua rotina então mudava de um dia para o outro, mas geralmente você saía da escola que horas, mais ou menos? Eu entrava umas 8 horas e saía até as 2, eu já tava indo embora. Então E eu aí você saí. fazia atividades extra-escola, né? Porque na Holanda tem muita coisa que é extra-escola, né? Sim, eles tinham, por exemplo, aula de educação física. Eles deixam a aula de educação física meio livre. Então você escolhe o que você quer fazer. Se eu quero fazer vôlei, eles me inscrevem numa academia de vôlei, a parte da escola. Então acabou a aula, eu tô com tempo, eu vou lá para minha academia de vôlei, educação física. Então é bem, Tá. bem tipo, minha aula de artes, nem sempre é na escola. Eles podem ter marcado um encontro em outro lugar. Então você fica visitando. Mas eu saía mais ou menos umas 2 horas da tarde. Eu passava na casa dos avós, que eles moravam perto da escola. Então, eu ia sempre lá tomar um café, trocar uma ideia, depois eu ia para casa, tomava banho e já ia para ginástica, né? Que eu fazia ginástica artística. Então eu ficava no ginásio 6, 7 horas, aí eu ficava. É, então a Lê fez ginástica artística lá, gente. Ela já fazia no Brasil. Esse era um ponto, né? Quando a gente fez o match dela, a sua irmãzinha fazia ginástica artística também, né? E aí você Sim, foi a minha fazer na irmã mesma maior. academia que ela, né? A sua Uhum, irmã maior fazia né, a sim. ginástica artística. Como que fala voivó mesmo? Que você chamava eles de voivó, né? Sim, chamava de Oma, que é avó, e Opa, que é avô. Então eu chamava ele de Uma. Oma e Opa mesmo, assim. E a tia também, eu chamava de tia e tio, porque já entra na fase que as crianças falam, as crianças me cobram, então eu chamava também. E tia e tio é como? Tanta. Tanta? Isso, e tio eu não lembro. Tanta. Gente, eu nunca ia falar que tanta é tio, tá vendo? É um desafio, né? Que é tia, né? Tia, tanta. Oma e opa, é bonitinho. E a mãe e o É, pai você chamava pelo nome. isso, chamava de Aimee e Arno, que eram meu pai e minha mãe. Tá. E você se adaptou bem à família, né, Lê? Qual que é o maior desafio, você acha, de ir para um programa de high school, morar com uma família numa cultura diferente? Então, você tem que ser proativo e bastante responsável, porque lá eles são, assim, os seus pais, digo afetivamente, mas você resolve os seus problemas, se você em algum lugar você tem que fazer por si só, porque eles já te pegam como um adulto, né? Então, você tem que ajudar nas atividades domésticas sem eles pedirem, você organizar a questão de quarto, das suas coisas, você tem que estar sempre atento ali. Porque eles não cobram diretamente, pelo menos não cobraram de mim, mas é uma coisa que você está na casa de outra pessoa, você tem que manter pelo menos as suas regrinhas básicas, né? Minha família foi mexicana, né? Porque aqui em casa somos em três também, 2 meninas e um menino. E lá na Holanda eles também têm 2 meninas e um menino. A minha mãe, ela trabalha na área de educação, era diretora de escola. E a minha mãe de lá, ela também ela era diretora de escola. Meu pai daqui trabalha, ele trabalha numa empresa e o pai dele e o pai de lá também. Então foi sentindo em casa já. E eles me ajudaram muito. É, Foi muito olha, bom. gente, deu uma. É que nem se desse umas travadinhas assim no seu áudio, mas eu acho que deu para entender, né? Que era um match, assim, muito parecidas as famílias da Lê de lá e a família da Lê daqui. Números de irmãos, a profissão dos pais, isso muito legal. A gente está até aprendendo aqui, ó, francês. A Naomi está nos ensinando oimê. Ela falou que em francês, tia é tante. Também não sabia, Ai, olha lá. tudo. Então é Aham. parecido, tanta e tante. Olha lá, agora eu vou guardar essas duas palavrinhas. Vou usar Já amanhã sabe falar bastante tia. vezes para tentar guardar. O Edcácio perguntou o que você mais gostava de fazer e algo que sente falta da Holanda. E aí? Nossa, eu gostava no final muito de andar de bicicleta, não vou negar. No final ela me ganhou. E aqui eu já não consigo mais. Uma coisa que eu sinto falta é de estrogonofe. Ah, eu também. Eu nem morei na Holanda e sinto falta. Ai, é muito bom. Não, eu comia tanto. Para vocês terem uma noção, não vou mentir, a comida da Holanda é muito diferente.
Eu engordei 10 quilos indo pra lá. Eu comprava estrogovos toda semana, eu comia o tempo inteiro. Eu amava aquilo, era, nossa, agora eu tô morrendo de mortose aqui. Gente, é uma bolachinha, né, Lê? Agora tem mais aqui, até dá para procurar que tem aqui, porque antes a gente não Sim, encontrava. É uma bolachinha, tipo um waffles mesmo, ela é né? Só que redondinha. recheado, redondinha, recheado com caramelo, né? Sim, E me falaram que eles colocam em cima da xícara de café ou chá para derreter. É? Porque porque isso eu não ela fazia. é durinha, com caramelo bem durinho quando você compra. Aí você coloca em cima da xícara e ela vai amolecendo. Aí o caramelo fica bem derretido, assim, coisa muito gostosa. É muito bom. Mas você acha que você engordou por causa do doce, não foi por causa da comida? Não Conta, sei, né? O que é a diferença de comida? Né? Para quem vai e pensa em ir, pensa em. Né? Qual que é essa diferença de comida? O que eles comem? então, eles comem pão e eles comem batata. É isso. Acabou. Basicamente. Eles comem o pão todo dia de manhã, no café da manhã, e o pão de lá é pão de forma. Então não Tá. é difícil achar o pão francês e o croissant é muito caro. Então eles comem o pão de forma. É pão de forma com queijo, que a Holanda é muito famosa pelos queijos, né? Então basicamente é isso. Pão com queijo de manhã e no almoço eles também almoçam pão. Eles não têm comida quente no almoço. Então é pão de manhã, pão de tarde. E é até engraçado que na escola eles levam as lancheirinhas, assim, você vê gente enorme, é porque eu sou pequena, mas eles são tudo grandes, com aquelas lancheirinhas assim, eles abrem cheio de pão para almoçar, é muito engraçado. E de noite eles comem batata. Batata, assim, é batata frita, é batata assada, é batata cozida, é batata amassada com carne, batata amassada com linguiça, mas é sempre batata, Mas praticamente. mas é batata com alguma coisa. Às vezes não, às vezes é Às batata vezes com é só batata. batata. Às vezes é batata com batata. Sim, eles amassam bastante a batata e aí eles misturam com alguma verdura, assim. Aí já é um prato diferente. Aí a batata Tá. amassada misturado com um pedacinho de bacon já é um prato diferente. Então eles fazem essas misturas, assim, é engraçado, mas é muito bom. E outras coisas que eles comem também é bastante coisa frita. Então, eles têm tipo um pastelzinho de queijo que eles comem, que é muito gostoso. Uma coisa que era o meu preferido de mamar, do meu host dele fazia, que era o fricantel. Ele falou, Letícia, se você levar isso aí pro Brasil, você vai ficar rica, porque é Que, muito bom. o que é o fricantel? A salsicha fininha assim, só que ela tem uma casca meio durinha. E aí eles cortam a salsicha no meio, colocam maionese, ketchup, que não é ketchup, eles chamam de é o curry. Tá. Eles botam maionese, o curry e cebola. Nossa, é muito bom. E ela tem uma casquinha tipo de um pastel, assim, em volta dela? Não Ou não sei o que que chega a é ser aquela pastel? casquinha. Não, ela não é frita. Não Ah, é ela não é uma... frita. Não, é da linguiça mesmo. Ela já vem. Só que a hora que. Não sei como eles fazem. Na hora que assa, ela meio que abre, assim, a casquinha. Ela desgruda da linguiça. Olha de E lá, gente. Todo mundo anota aí fricantel pra gente pedir quando for pra Holanda. Quando é o passar tudo brigadeiro isso, especial. Nossa, é muito bom. esses dias me mandaram, até a Bruna, que mora lá na Holanda, me mandou, disse que lembrou de mim, porque eu falei que quando abrir o aeroporto, eu só quero ter a sensação de que o aeroporto está aberto. Daí você já viu uma cena de uma mulher falando como eu vou fazer check-in na hora que abrir o aeroporto, e ela faz que nem vocês na ginástica rítmica. Ela dá saltos de frente, de lado, de estrela, né? Só para chegar no check-in, tá? Nossa, eu Mas, queria. e aí a gente vai fazer isso para ir lá comer fricantel. A Ai, Naomi vai. falou que a gente engorda mesmo no intercâmbio. A Naomi disse que engordou 10 quilos também. Tem que Então, degustar de tudo. eu não vou perder a chance, né? Eu não tô errada, eu não tô, eu vou comer de tudo. Depois eu emagreci, mas sofri. Porque na verdade você está vivendo aquilo intensamente, né? Você fez isso. A gente tá contando. Então você experimentava as coisas, né, Lê? Nossa, eu comia de tudo. Lá você também não pode rejeitar assim as coisas. É uma dica que eu dou, porque quando você vai na casa das outras pessoas, eles preparam um prato especial para você, né? Eles querem te mostrar alguma coisa que eles sabem fazer muito bem. Então, no começo, por mais estranho que sejam as comidas, a gente tem que experimentar. E vale a pena. Assim, às vezes você não gosta, mas você quer comer
vendo, assim, já tá apaixonada, né? Essa questão da empatia, né? Até você, né, a pessoa está te recebendo com um nível de importância, afinal de contas é um estrangeiro, vou fazer alguma coisa gostoso. Então, ter Sim. essa questão da empatia, do coração aberto também, de agradecer e pelo menos provar, né? Com certeza. Lá na É, Holanda tem uma mania muito grande, que aqui no Brasil, quando chega alguém na sua casa, a gente oferece bolo, a gente oferece café, a gente geralmente oferece alguma coisa de comer. Lá na Holanda, quando você chega na casa de uma pessoa, a primeira pergunta que eles fazem é beber. Então, eles já preparam café, chá, tudo que você imagina para você beber. Então, o tempo inteiro que você está na casa de um holandês, você tem que estar bebendo alguma coisa. Questão de educação. E eu aprendi isso, assim, depois de um tempo. Então, hoje deve ficava, Letícia, você tem que beber alguma coisa. Eu falava, então dá água, sei lá. Eles te agradarem, então você tem que estar bebendo alguma coisa. então você bebe nesse sentido também, de estar agradando, de estar se socializando com as pessoas que estão ali. Sim, porque eles se sentem bem de ver que você tá à vontade, que você tá bebendo alguma coisa, você tá bem servida. Então é mais uma questão de hospitalidade para eles, né? E eles verem que você tá se sentindo bem, que você tá confortável no lugar, é você tá bebendo alguma coisa. Que legal. Você falou que uns 3 meses você estava falando, entendendo holandês. Sim, É um idioma muito diferente, né? Do nosso ou do que a gente tem contato. É, sim. é um dos desafios, você acha, de quem vai fazer high school na Holanda? Eu acho que é um dos principais desafios, assim, no começo é bem conflitante, porque a gente ouve muito o holandês, mas a gente fala, nossa, eu não vou aprender nunca isso, eu não vou aprender, não vou aprender, não vou aprender. E esse já entra mais, ai, vamos esforçar para aprender, porque é muito difícil, a gente não entende nada, 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 nada. Ele é muito parecido com o alemão, com o polonês, assim, mas com o inglês é pouca coisa, com o português menos ainda. Então é muito difícil no começo, a gente até pensa em desistir, tipo, ah, eu vou ficar no inglês mesmo. Mas para mim não foi muito uma escolha, não. As crianças estavam bem empolgadas em me ensinar. Elas adoravam chegar em casa, sentar na minha mesa lá do meu quarto e falar, Letícia, a gente vai aprender como é que faz pergunta em holandês. E eles ficavam horas lá escrevendo, pedindo para eu repetir. Eu tive bastante sorte que meu irmão de 6 anos, que era um menino, ele estava aprendendo na escola como é que lia e como é que escrevia em holandês. Então, ele trazia bastante atividades de como aprender a ler e a escrever em holandês, e ele fazia as atividades como se fosse para mim as atividades, né? Ele chegava em casa, Lê, aprendi isso aqui, vamos fazer as atividades. Ele colocava na mesa, a gente fazia junto. E era bem legal, os pais sentavam com a gente, todo mundo ali aprender esse holandês, né? Que bonitinho, né? Ele estava se sentindo super importante. Ele não estava só aprendendo sozinho, mas ele tinha uma irmã Sim. mais velha que estava aprendendo com ele, né? Ele trazia livro da escola e falava, Lê, peguei esse livro para a gente ler de noite, porque minha professora falou que é fácil para quem está aprendendo holandês. Eu ficava, ah, Que belezinha. muito Mas você bom. acha que alguém que pensa em fazer high school na Holanda deveria desistir por causa do idioma? Não, de jeito nenhum. É um diferencial você ter o holandês. É. Abre horizontes, né? Assim, você aprende muito mais sobre a cultura quando você sabe o holandês. Porque você fala, você pensa que é só a língua, mas não é. Eles têm várias gírias entre eles, vários ditados entre eles. E aí você acaba participando muito mais também. Então, quando você vai sair com a família, todo mundo lá vai falar holandês. E aí, se você quer ser incluída, quer conversar, quer fazer parte, é inevitável falar holandês, né? Então, é muito importante. E agora que eu tô aqui, eu falo, nossa, eu não conheço ninguém que fala holandês, eu sou única. Que legal, né? Legal. Olha, tem algumas outras alunas, daí vocês podem trocar e ir conversando a respeito em holandês, né? A Nath Interessante. perguntou se você conseguiu viajar bastante. Sim, isso foi uma das questões que me fez optar pela Holanda também, porque a Holanda é um país bem pequenininho, na pontinha muito bem centralizado, e ele tá ali na Europa, né? Então, em 30 minutos eu já estava na Alemanha, em 1 hora, 2 horas eu já na França, na Bélgica, então era muito perto. Eu fiz um mochilão, eu fui com meu irmão, ele foi para lá nos últimos dias do meu intercâmbio, e a gente viajou na Holanda inteiro, né? Pra eu mostrar pra ele
já conhecia. Depois eu fui para a Bélgica com ele, a gente foi de ônibus. A gente fez tudo de ônibus e trem. Depois a gente foi para a Bélgica, Bruges, depois a gente foi para a França, depois a gente foi para a Inglaterra, que é tudo ali, tudo pertinho. Então dava para fazer tranquilo. E a gente foi para a Inglaterra e depois a gente voltou para a Holanda. Eu fiz uma viagem com a escola, que a escola faz bastante viagens. Eu peguei o ano que eles estavam indo para Praga. Então, eu fui com a Que escola para delícia. Praga. Tá. Muito gostoso. E a escola paga tudo, porque é uma escola pública, né? Então, eles pagaram hospedagem, alimentação. É interessante de ver. Eles fazem muitas Era uma viagens. excursão da escola, mas era paga pela escola para todo mundo ir. Sim, eles Que tinham. legal. Cada ano eles fazem excursões. Eles já tinham ido para Paris, eles já tinham ido para Roma. Então, eles aprendem a língua durante o ano. Então, a turma do francês, por exemplo, eles foram para a França. Tem várias turmas. A galera que aprende alemão, eles vão para Berlim. Então, eles fazem essas excursões. No meu ano, como era um ano pré-vestibular para eles, mais ou menos assim, eles iam para Praga, que era uma excursão mais artística, conhecer museu e bastante arte de lá. Foi bem, bem legal. Nossa, que bacana. Você contou pra gente que você ficou, primeiro era Estados Unidos, e aí veio a opção, daí você falou, legal, uma opção diferente, eu quero um lugar diferente, Europa, e por isso você escolheu Holanda. Hoje, como que você avalia a sua escolha, Lê? 3 anos depois. Não trocaria, não. Falar a verdade, não trocaria por nada. Eu gostei muito do que eu fiz. Eu faria tudo de novo, faria tudo igual. Cometeria os mesmos erros, porque eu gostei muito. Foi muito, muito, muito bom para mim. Eu era uma pessoa super tímida, eu jamais estaria fazendo uma live com você agora. Verdade, Jamais. verdade. Eu não falava quase nada, eu tinha medo de resolver as coisas, tipo, sei lá, coisas básicas, assim, ir no médico sozinha, não ia. E sair sozinha também não ia. Então, na Holanda, eu aprendi a ser mais independente, programas escolares, ia nas reuniões escolares. E então eu criei essa independência lá. E eu aprendi a falar, né? Eu falava, mas aí lá eu descobri que se eu não falar, eu não vou conseguir nada. E eu acabei trazendo para cá também. Então, eu falo, eu acho. Fala mesmo. E é verdade, gente. A Lê, antes do intercâmbio, até a Paulinha brinca, porque a Paulinha acho que entrou na GX quando você estava indo, uma coisa assim. E aí a Sim, Paulinha fala que daí depois, no ano seguinte, você veio para dar uma reunião para embarque junto com a gente. E aí você estava falando lá, ela falou, gente, que aluna é essa? Como assim? Quem que trocou lá no meio do caminho? Né? Porque você acabou se soltando mais, né? Então, a gente também sim. se conhece muito no intercâmbio, eu acho, né, Lê? A gente tem uma oportunidade de autoconhecimento muito grande. Sim, é uma das coisas que a gente mais faz, porque a gente está na escola, é você por você, muitas decisões de fazer ou não fazer, ir ou não ir. Então você acaba colocando suas prioridades mais ali, mais certinho também, por questão de estar tomando muitas decisões. E lá a gente só faz isso ao tempo inteiro. Então, você se conhece bastante. Você vai ter bastante tempo livre de, eu vou num cinema para ver como que é um filme holandês. Você vai lá e vai assistir sozinho, coisa que eu não feito, né? Então, eu para se conhecer mesmo. Que legal. E você, né, quem está pensando em fazer um high school, muita gente considera Estados Unidos. Por que você diria que eles deveriam também considerar a Holanda ou avaliar essa possibilidade? Então, se eu pudesse falar com essas pessoas, ia ser Você muito. pode. Porque eu sou pela Holanda, eu ia falar, gente, Estados Unidos todo mundo conhece, vocês já imaginam o que vocês vão fazer lá. O inglês a gente aprende aqui no Brasil, como é que a gente vai aprender um holandês, né? Mas a questão das viagens, que nos Estados Unidos, por mais que você vá longe, você não vai sair dos Estados Unidos. Você vai conhecer tudo por lá. Então, se lá na Europa tá tudo pertinho, você faz muito mais viagens, eu acredito. Você vai aprender um idioma muito diferente, uma cultura totalmente diferente, porque o Brasil ele faz muitas coisas que os americanos fazem, né? A gente não vai muito longe do que os americanos têm, né?
Então a Holanda é muito diferente. Tudo que você imagina que vai ser, não vai ser. Vai ser diferente. Então é um choque cultural, assim. Eu encaro isso de uma forma boa, um choque cultural. Mas algumas pessoas são mais resistentes. Mas é muito estudado, a gente aprende muitas coisas. E os Estados Unidos a gente já vê muito em filme, né? A gente já imagina como é que vai ser. A gente já tem a ideia daquela cultura americana, do sonho americano. Então você já espera. Então, para as pessoas que são mais seguras, eu aconselho ficar nos Estados Unidos mesmo. Agora, para os aventureiros que gostam de cultura diferente, que quer uma experiência totalmente diferente, eu diria com certeza que a Holanda é o melhor lugar. Que legal. É um país tão pequenininho e tanta coisa e tão encantador, né? Você estava falando para Sim. mim que as cidades também são muito diferentes, né? Mesmo sendo pequenininho, que é muito diferente um lugar do outro. Sim, eles receberam muita influência, né? Então, as pessoas, as cidades mais perto da Alemanha traz muita da língua alemã, traz muita da cultura alemã. E aí as cidades mais para baixo, tem muito da Bélgica, as cidades mais para lá é da França. Então, cada cidade que você vai província. Então, província é diferente. É cultura diferente, eles até estranham o jeito que você fala, porque a língua também ela se transforma no país, né? Por mais pequeno Mesmo que sendo seja. pequenininha, né? Isso, o que aconteceu lá na Holanda é que uma parte ela foi destruída na Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então, a cidade de Rotterdam é totalmente inovadora, uma arquitetura muito diferente de todo o resto da Holanda. E foi construída em um ano diferente, ela foi destruída e foi reconstruída. Então, é uma arquitetura diferente, uma cultura diferente. Já Amsterdã, a maioria das pessoas já visitaram Amsterdã e eles falam que conhecem a Holanda, né? Eu digo que não conhece nada de Holanda e Amsterdã é praticamente para turista, mas não deixa de ser. Ela é uma cidade muito antiga, a casa reta, mas é diferente de todo o resto da Holanda. Então, cada lugar que você vai lá é diferente. Diferente. Então, por mais que seja pequeno, ele é múltiplo, né? É muito legal. E o que você, né? Eu sempre, assim, eu acho que a gente tem uma pessoa da família que tem um pouquinho mais medo de deixar o filho embarcar e tem uma pessoa da família que é mais assim, tá, vai, filho, né? Na minha casa, meu pai era aquele que falava, será? E minha mãe é aquela, não vai, vai ser importante. E meu pai, ai, minha nossa, não é melhor ficar aqui em casa, né? Sim, E a gente vai e a gente se transforma. Como que você acha que sim. sua família vê hoje a Letícia antes e depois do intercâmbio? E o que você hoje, né, já estudando, fazendo faculdade, trabalhando, como que você acha que o intercâmbio impactou na sua vida? Então, no começo, antes de ir, então, houve essa diferença. Minha mãe é muito vai, super apoiou, ela me ajudou bastante. E o meu pai, ele é isso, assim, eu tenho que ter com você, eu não conheço a família, você vai estar muito longe, desapegado. Então, ele foi bem consciente. Mas agora que eu voltei, eu acho que eu não perguntei por eles, assim, mas eles falam que eu tô diferente, que eu tô mais responsável, que eu consigo resolver minhas coisas, que eu tô falando mais. Então, eles deram uma resposta positiva, eu acredito. Eu trago o intercâmbio como aprendizado, assim, ver de outro ponto. Eu sou muito dentro da política, gosto muito de discutir esses assuntos. Eu vou mais para a área da educação ali, eu quero ser educadora, né? Então, como eu já peguei exemplos holandeses, agora eu tenho vontade de aplicar o que eu aprendi falando aqui, né? E, por exemplo, na ginástica, eu estou fazendo faculdade de educação física, eu vi os treinos de ginástica lá e eu quero trazer para cá. Eles são totalmente diferentes, eles seguem uma rotina de treino muito diferente. Então, tudo que eu vi é aplicar aqui, né? Então, a política lá é muito diferente, eles têm rei, né? Rei e rainha. Eles lidam muito bem com isso. É um país muito desenvolvido, eles lidam muito bem com a política do país deles, zero de corrupção. Então, eu tenho que trazer esse lado aqui, essa outra visão
pessoas falam, não, é possível um país ser assim. Eu falo, não, é possível, já fiz isso em prática. Então, eu trago bastante disso para cá. Que legal. É, a gente vai e muda, a gente vê que o mundo existem outras soluções, a gente vê que as pessoas vivem de forma diferente, a gente amplia os olhares, né, Lê? Sim, a gente vê as coisas por outra perspectiva, né? Uma perspectiva totalmente diferente, uma cultura diferente. Então as coisas deixam de ser concretas e passam a ser totalmente abstratas, né? É bem interessante. Ai, que gostoso ouvir isso, ó. Estão perguntando aqui para você se você fez algo da cultura brasileira lá e se você fez comidinha brasileira. Ah, não tem como, né? Eu peguei para minha família, eu fazia a janta toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira era comida brasileira, né? E parecia um evento na minha casa. Era o dia da comida da Letícia. Então, de manhã eles já se movimentaram. Nossa, o que que você tem que comprar no mercado? O que que você vai fazer? As crianças ficavam super elétricas, né? Queriam saber o que que eu ia fazer. Então, era o dia que a família inteira ia pra cozinha de quarta-feira. Então, eu já passava por comida, as crianças me ajudavam. Aí, colocava tudo na mesa, eles chegavam a experimentar. E a minha família de aniversário, eu fiz 18 anos lá na Holanda, então a minha festa de aniversário tem um estilo brasileiro, né? Porque as festas lá na Holanda parecem uma reunião, assim, uma reunião de idosos. Eles todos chegam num horário marcado, então eles começam as festas 4 horas da tarde, porque já está super tarde para eles. Começam uma festa, chega todo mundo 4 horas já está todo mundo lá dentro da casa. Eles sentam em roda, é incrível, parece uma reunião mesmo. Sentam todos em roda, assim. E aí no meio eles não tem doce, não tem salgadinho, não tem nada. Geralmente é um pedaço de tomate, pedaço de pepino, amendoim, e aí eles ficam comendo aquilo e bebendo e é festa para eles, acabou. Depois eles servem uma torta, eles não cantam parabéns também, tem triste. E aí eles servem uma torta, geralmente, que eles não têm o costume de fazer. E aí horas, né? Mas acabou a festa, só de 7 horas já tá todo mundo na sua casa. E aí eu falei, não, eu quero fazer uma festa brasileira, que minha festa de 18 não vai ser assim, né? Aí, Não vai ser todo mundo aqui sem cantar não vai, parabéns, sentado, sem graça. não. Aí eu falei, não, vou fazer uma festa brasileira. Eles estavam super empolgados também. Mandaram fazer convites, convidaram um monte de gente, porque geralmente eles convidam só os mais próximos, assim. Então acabando 10, 15 pessoas na casa só. E eu vou convidar todo mundo, vai ser um ato. Eu convidei todos os vizinhos, eles me acolheram também muito, eles chamavam bom, então a festa de aniversário foi muita gente. Nossa, era muita gente na casa, eles já devem estar perdidos. É muito diferente, né? Eles não misturam os grupos. Então, um grupo da escola, grupo. Então, eu misturei todo mundo numa casa só. O som alto. Essa brasileira maluca! Então, mas tava todo mundo se achando no Brasil, né? Eles vieram vestidos, alguns trouxeram chapéu, alguma coisa assim. E aí, eles todos estavam brincando, eu botei música, eu botava funk. Eles adoram funk. Adoram funk, um axé. Adorava. Aí eu botava alta, coisa que eles não estão acostumados também, porque eles nem têm música na festa. E aí eu fiz vários deles, as crianças adoravam. Eu tentei rascunhar ali umas comidas, fiz um bolo de chocolate, fiz várias coisas assim, brasileiras. E aí eu fiz um churrasco brasileiro, porque o churrasco deles é de hambúrguer e linguiça, não tem nada. Então eu comprei carne, comprei coração de galinha, que lá eles comem, nossa, muito. Fiz arroz, fiz maionese, levei farofa. Eles adoraram. Isso, eu quero fazer. E aí eu acho que todo mundo gostou, né? Mas foi bem E diferente. cantou parabéns? Porque daí só você sabia cantar parabéns, né? Não deu pra cantar parabéns. Não deu pra cantar parabéns, porque eles têm a musiquinha, que geralmente eles cantam para as crianças, né? E aí eu falei, não, vai todo mundo se reunir na mesa e a gente vai cantar parabéns, porque tem que ser igual ao Brasil.
E aí a gente cantou parabéns lá, porque foi divertido. Com a musiquinha em holandês que eles cantam. É, é Ah, diferente. tá. É Que bem, legal, bem tá vendo? divertido, é engraçado. E é isso, né, gente? A gente leva um pouquinho da gente também, né? A gente também ensina, né, Lê? A gente fala muito nas reuniões que o aluno é um embaixador do país, um pequeno embaixador, porque tem muita gente que só vai conhecer a gente de brasileiro, né? Talvez na cidadezinha que você morou, você é a única brasileira que muitos conheceram, né? Então, que legal que você deixou esse legado. É um legado que a gente deixa. A gente tem que imaginar mesmo que eles vão tirar de você o que é o Brasil. Então, nossa, a Letícia fazia isso, então os brasileiros fazem isso. Então, você tem que trazer exemplos bons do seu país, você tem que mostrar quem é o seu país de uma forma boa. Porque provavelmente eu era a primeira que eles conheceram e provavelmente você é a última que eles vão conhecer. Então, você tem que passar o melhor que você pode para eles. Né? E eles falavam, eu conheço isso aqui do Brasil, eu conheço isso do Brasil. Era tudo em mim. Parte ali da rotina de todo mundo ali na minha rua também. Eu comecei a jogar futebol, um vizinho meu me chamou pra ver. E aí, jogava também e um que era futebol. Ele fez vários campeonatos lá na Holanda. Tive a oportunidade de jogar na Alemanha, no time dele. Eu entrei na dele. Ele me chamava para vem no filme, vem fazer uma comida. Que legal. Hoje a Lê joga futebol aqui, viu, gente? Ela joga no Juventus, todo mundo lá torcendo para Lê. Ô, Lê, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar, porque ele nos derruba quando dá 1 hora, né? Eu queria já, para ele não me derrubar antes, eu queria super te agradecer de dividir sua história com a gente, tudo que você aprendeu, né? Tudo que o intercâmbio fez na sua vida e como você tem essa visão do intercâmbio, porque só agrega, né? Só agrega para que as pessoas possam conhecer mais as oportunidades que existem por aí. Tá? Então, eu queria te agradecer desse carinho, de todas essas histórias, porque é muito gostoso ouvir você falar aí do seu intercâmbio, viu? Eu gostei muito, para mim foi uma experiência totalmente válida. Faria 2, 3, 4 vezes de novo. Vai fazer várias ainda. Ainda planejo fazer várias, mas é assim, se eu tiver dúvida sobre Holanda, qualquer pessoa que queira saber alguma coisa, só me perguntar. Eu adoro falar sobre o intercâmbio, eu adoro aprender de tudo, porque para mim foi incrível. Então, fico à vontade que eu converso com qualquer pessoa, super aberta. Você mantém o contato com a sua família, né? Isso é uma perguntinha também que surgiu aqui antes, eu não te perguntei. Mas você mantém o contato, conta um pouquinho, né? Você voltou para visitá-los, né? A gente tem acho que 1 minutinho, dá para você falar. Sim, então eu voltei para visitá-los, eu converso mais com o pai, que a gente ficou bem próximo, assim, ele gosta bastante de política, ele acompanha muito o Brasil. Então ele está sempre mandando notícias do que está acontecendo no Brasil, então a gente conversa bastante. Eu mantenho contato por rede social, então a gente troca fotos, conversa bastante. E aí eu fui ano passado, no final do ano passado, com a minha irmã lá visitamos e passei uma semana lá com eles e a gente conversa ainda. Eles têm planos, as crianças pelo menos falam de vir para cá, seria um prazer. Então, quando eu estava lá, a menina maior, ela até começou a estudar o português, o espanhol, ela falou, não, porque quando eu fizer 16 anos, eu vou para casa da Letícia, eu vou morar com a Letícia. Então, a gente ainda conversa. Ai, que bonitinho, né? E você foi Sim. realmente um presente para eles também, né? Você fala de tudo que foi, como foi importante, mas a gente sente também como que foi importante para toda essa família, essa comunidade que te recebeu lá. Obrigado, viu, troca. amor? Agora Obrigada tá dando a você. aqui 55 segundinhos aqui. Obrigado por trocar toda essa informação, por contar um pouquinho da sua história e a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo para você, sucesso em tudo que você fizer. A gente sabe que você está trilhando um caminho lindo aí e vai ter muito, a gente vai ouvir muito ainda falar da Letícia, gente. Um beijinho, viu? Vamos, com certeza. Um beijo para toda a família aí. Tchau, Deise. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.